Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. São José dos Campos ganhou o selo de primeira cidade inteligente do Brasil. O que você tem a ver com isso? Tudo. Aqui você tem iluminação de LED por toda a cidade, mais de 1.000 câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial em pontos estratégicos, além de 295 pontos públicos com Wi-Fi gratuito. Morar em São José dos Campos é ter uma cidade inteligente por você. Prefeitura de São José dos Campos. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Chame a APS Group e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando agora 3h07. Esse é o nosso CBN na rede. Estamos ao vivo aqui na CBN Vale São José dos Campos pela AM 750 e também estamos transmitindo esse nosso conteúdo pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, no nosso site cbnvale.com.br. Você também consegue acompanhar não só essa programação, como informações e ficar aí atualizado das principais informações da nossa região. Você é muito bem-vindo para esse nosso bate-papo de hoje, então se você quer participar, um outro canal que a gente tem de comunicação com você é o nosso WhatsApp, que é o 996035234. 996035234. Participe, mande a sua pergunta por aqui, que vai ser um prazer trazer o seu questionamento aqui para o nosso bate-papo nessa tarde, né, de terça-feira aqui na CBN Vale. E hoje é um dia muito especial aqui no CBN na rede, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação. As minhas convidadas são exatamente dessa área e, por sinal, elas trazem uma história muito interessante que a gente vai compartilhar com vocês, porque eu estou aqui com mãe e filha, as duas são da área de educação. Elas têm um trabalho brilhante, né, trazendo consultoria, ajudando os muitos pais, digamos que até socorrendo. Realmente muitos pais são colunistas, né, estão no Estadão, são bem fortes nas redes sociais e vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse universo da educação e principalmente essa relação, né, dos pais com os filhos e com a escola. Meninas, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos bem felizes de estar aqui para conversar com você. Roberta, Thaís, Bento, muito obrigada, viu? Vai ser um prazer. E eu já começo falando que eu sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho, sigo bastante, compartilho, inclusive, algumas dicas, né? E eu acho muito interessante essa questão familiar de vocês, né? Mãe e filha na área de educação e trabalhando juntas, né? Como é que é isso, né? Principalmente para a mãe, né? Qual que é essa relação? Como é que tudo começou na área de educação?
Então, a minha relação com a educação vem desde lá de trás da minha infância. E principalmente aqui, é uma honra para mim falar disso, porque eu sou aqui de São José dos Campos, né? Então, a escola pública aqui de São José dos Campos Municipal, que me aceitou lá quando eu tinha 7 anos de idade, recém-saída de várias cirurgias devido a uma paralisia cerebral. Embora essa escola ainda não soubesse que um dia existiria um processo de inclusão, eu fui aceita e incluída, e a escola me fez acreditar que eu era capaz, e junto com a minha família, me ajudou a vencer todos os desafios que eu enfrentei, e a educação passou a ser uma missão na minha vida. Então, quando a Thaís nasceu, eu jamais podia imaginar que eu ia poder juntar o meu sonho da maternidade com a minha missão da educação, porque realmente ela ter ido para a área de educação foi muito mais do que a realização de um sonho, mas uma realidade que nos deixa muito felizes, porque a gente consegue ajudar muitas famílias com tudo que nós sabemos de teoria que nós estudamos, mas também de prática que nós vivenciamos juntas, como mãe e filhas, como professoras, como gestoras da área educacional. E isso é muito legal, né? Essa soma, né? E para você, como é que foi, Thaís, ter essa decisão, né? Tinha esse peso em casa, né? Que a gente sabe que quando a gente é mais jovem, é difícil você escolher a profissão. Ou para você foi simples, né? Você sempre teve essa certeza. Então, não, eu nunca tive a certeza, mas também não teve esse peso. O que teve sempre na minha casa foi muito... minha mãe sempre trabalhou muito e sempre também se dedicou muito a cuidar de mim. Então, apesar de trabalhar muito, viajar muito, ela sempre esteve muito presente no meu dia a dia, na escola, no crescimento mesmo. Desde quando eu era muito pequena, eu vivenciava o trabalho dela também. Então, quando eu tinha uns 3 anos de idade, em casa sempre tinha uma salinha de aula que minha mãe dava aula particular depois que ela chegava do trabalho. Essas salinhas de aula sempre foram cenários das minhas brincadeiras de escolinha, de boneca. Quando eu estava um pouco mais velha, minha mãe já estava na última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. E ela começou a me levar junto para as viagens toda vez que eu estava de férias da escola. Delícia. Então, todo julho e janeiro, para onde a minha mãe fosse, eu ia junto, e o que ela fosse fazer, eu fazia junto também. Desde visitar escolas modelo pelo mundo, até fazer cursos em outros países. E aí, quando eu me formei no ensino médio, apesar de todo esse histórico e esse contexto, eu não fui fazer nada na área de educação. Fui fazer faculdade de administração. Então, em casa sempre teve essa liberdade muito grande da escolha, de você, né? que tem que escolher, não é uma escolha. Minha mãe nunca foi uma escolha dela, né? E mudei para São Paulo, né, para fazer a faculdade de administração. E durante o primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar, dando aula de inglês para criança, numa escola que tinha na frente da faculdade. E aí, quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, parece que foi quando tudo se juntou e se conectou, que foi o clique de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Peraí, tô no lugar errado, né? E aí, prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP, dei aula há bastante tempo em escolas em São Paulo, e aí depois fiz uma pós em marketing, e depois da pós, lá em 2014, começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje. Inicialmente, eu comecei fazendo no canal do YouTube uns atendimentos com famílias, e logo percebi que eu estava precisando do socorro da minha mãe. E aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia, e ela estava com uma carreira de executiva há 18 anos numa empresa, e ela pediu demissão e veio trabalhar comigo. E aí nasceu o SOS Educação. E você viu essa semente, né, do diferente, não, peraí, vou entrar num projeto com a minha filha, como é que foi isso? Então, porque a educação sempre foi minha missão de vida e a maternidade era meu sonho. Então, quando a Thaís me fez o convite, eu vi o meu sonho e a minha missão se juntarem, e eu sempre tive esse propósito de devolver para a educação a oportunidade de vida que ela me deu. Porque a primeira escola onde meus pais me levaram me recusou por conta da minha deficiência. Eu conheço a sua história e eu acho muito legal a gente compartilhar, porque é tão marcante, né? É algo assim que realmente pode ajudar muita gente, né? Então, a primeira escola onde meus pais tentaram me matricular disse não, que pela minha deficiência, pelas sequelas que eu tenho da paralisia, as pessoas diziam que dava para ver que eu não ia conseguir acompanhar. Então já nem tenta, era mais ou menos isso. Perda de tempo. E por isso, aí vem uma validação da lei de inclusão, porque senão fica muito, muito fácil de alguém olhar e tentar decidir o que a outra pessoa é capaz ou não de fazer, né? Mas meus pais não desistiram, foram para uma outra escola e pediram a oportunidade de eu frequentar.
se comprometendo em ser parceiros da escola e juntos tentar achar os caminhos que me ajudassem. E foi isso que aconteceu. Meus pais e a escola estavam sempre buscando maneiras de viabilizar para que eu fosse capaz de tentar vencer os obstáculos. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, aí hoje, a neurociência cognitiva comprovou que essa parceria da escola e da família, quando levada em forma de expectativa positiva para as crianças e para os adolescentes, tem um impacto tão grande no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, que pode mudar o cérebro, inclusive fisicamente. Então, assim, ninguém é capaz de determinar o que uma outra criança ou adolescente pode ou não pode. Onde pode chegar. Porque o potencial está ali dentro. E quando tem o estímulo e essa expectativa positiva dos professores, dos gestores escolares e da família juntos, essa criança encontra o caminho para se realizar e forma conexões no cérebro que permitem que ela supere os desafios que ela vivenciar. E aí essa expectativa positiva, acho que é legal dar um exemplo, que assim, minha mãe sempre conta que quando ela estava na quinta série, né, que era o começo do Fundamental 2 na época, que chamaram meus avós na escola, que ela estudava, essa escola municipal aqui de São José, para falar que ela tinha facilidade em falar inglês. E olha, aí, que legal. E aí meu avô foi atrás, escutando isso, depois dessa reunião, ele foi atrás de um curso de inglês para minha mãe, só que ele não podia pagar. Ele era pedreiro, minha avó era dona de casa, e aí ele foi batendo de porta em porta até achar um curso de inglês que aceitasse trocar o serviço dele de pedreiro pelo curso de inglês para ela. E hoje em dia, muitas vezes o que acontece, até porque a escola está tão sobrecarregada, às vezes a comunicação com a família acontece só para dizer o que o aluno não fez. Não fez, né? Tem razão. Ou quando não teve um comportamento adequado, ou quando está indo mal. E às vezes falta esse olhar do que tem de talento ali e que pode ser desenvolvido desde que alguém perceba que existe esse talento. E às vezes, inclusive, desenvolvendo esse talento, ele cria habilidade para ir bem na outra área que ele tinha dificuldade. É exatamente isso. É assim que o cérebro processa isso. Porque, por exemplo, eu, no caso, eu tinha facilidade para o inglês. A partir do momento que eu recebi os estímulos e tudo que eu precisava para aprender a falar inglês, o meu cérebro criou conexões que um cérebro de uma outra pessoa que não fala inglês não tem. E essas conexões me permitem superar desafios de matemática, de ciência, de geografia e de outras matérias também. E isso é verdade para todas as crianças e adolescentes. Isso que a gente, voltando ali para a história que a gente estava, né? Aí ela aceitou vir trabalhar comigo, mas teve uma condição que ela fez. Que a vida inteira... E imagino que condição de mãe tem um peso tanto, né? Faz de conta que é uma condição e não um fator determinante. Porque a vida inteira minha mãe sempre quis saber o que de fato tinha acontecido com ela para ela conseguir superar os desafios de aprendizagem, porque quando ela nasceu, os médicos tinham falado para os meus avós que ela provavelmente não ia andar, não ia falar, não ia aprender. Gente. E ia ter muita dificuldade de aprendizagem. E no fim, aconteceu o oposto, né? Ela sempre... Virou uma profissional brilhante e na área de educação, que é incrível, né? E ela sempre quis saber, será que os médicos erraram nesse diagnóstico ou será que alguma coisa durante o crescimento dela fez com que isso se mudasse, que acontecesse, tivesse um resultado diferente, né? Então, quando ela veio trabalhar comigo, a condição foi que nós fôssemos juntas investigar sobre o que aconteceu com ela, porque a gente acreditava muito que nessa investigação a gente encontraria também respostas para muitas questões de desafios que a gente vê hoje na educação. E aí nós fomos juntas para os Estados Unidos estudar a neurociência cognitiva, que é o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. E lá a gente descobriu um mundo de perspectivas, de pesquisas que trazem muita luz para os desafios que a gente vê hoje na casa das famílias, nessa dificuldade de conseguir que os filhos tenham uma relação menos pesada com os estudos, com a escola, que a gente vê também na escola, com o professor se esforçando e não conseguindo desenvolver o aluno. E às vezes não tem um resultado, né? Do desinteresse também, não é? Isso, e como falta você de motivação, traz, né? de interesse, exatamente. E tudo isso, essa falta de interesse, a dificuldade de se concentrar, tudo isso foi agravado com o período de aulas remotas durante a pandemia. Então, o que nos preenche, dá sentido para a gente levar para as famílias e para a escola estratégias para que consigam lidar com esses desafios da capacidade de foco, de concentração, da motivação para estudar, do envolvimento com os estudos, que tudo isso é um desafio real da vida moderna,
mas tem maneiras da família e da escola vencerem esses desafios ou ajudarem os alunos, as crianças e adolescentes a vencerem esses desafios, com pequenos ajustes na rotina da família e com pequenos ajustes também dentro da sala de aula e da escola, para atacar os pontos que geram essa relação tão pesada com os estudos. Por exemplo, a capacidade de foco e concentração que está reduzida. Hoje em dia é impressionante, né? Então, e aí esse contexto em que a gente vive, que as crianças nascem e crescem em famílias menores, então elas têm menos oportunidades dentro de casa de praticar e desenvolver paciência, persistência, capacidade de lidar com a frustração. E também, apesar de todos os benefícios que a tecnologia trouxe, tem o preço a pagar, que é esse roubo da capacidade de foco e concentração. É impressionante, porque o foco que eles têm, né, na tecnologia é incrível, né? E você coloca o desafio de fazer uma tarefa, de ler, e aí não consegue. Parece uma missão impossível. Parece uma missão impossível. Então, e aí uma dica que nós passamos para essa situação é que as crianças precisam, em casa, ter alguns momentos em que elas fazem só uma atividade de cada vez e em momentos que a tecnologia não esteja presente. Por exemplo, a hora da refeição. Que seja um momento em que nenhuma tela, nem TV, nem tablet, nem celular esteja por perto e que a família simplesmente coma, converse, mesmo que as crianças inicialmente fiquem meio bravas ou chateadas, não faz mal, porque elas precisam praticar esse só comer sem tela até que isso passe a fazer sentido para elas. Mas essa é uma maneira de aumentar a capacidade de foco e concentração e aplicar depois, na hora da lição, na hora da aula, essa capacidade ampliada. E se a gente for pensar, é algo mínimo, né? Você passar uma refeição com eletrônicos desligados, né? É simples, mas não é fácil, mas né? Porque hoje em dia é um desafio até para os pais. Sim. E o que acaba acontecendo é que, se a gente for indo no automático da rotina que a gente tem hoje, o único momento em que os filhos têm que se concentrar em uma coisa só é na hora da tarefa. Porque em todos os outros momentos eles fazem... Aula, né? Ou da aula. Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Estão indo para a escola, vão com o celular, ou vão com fone de ouvido, no carro, aonde estiverem indo, no ônibus, onde for. Estão assistindo alguma coisa na TV, estão no celular ao mesmo tempo. É impressionante. Então, a gente precisa que essa capacidade de foco e atenção, ela seja aplicada na hora dos estudos e não desenvolvida na hora dos estudos. E hoje não está tendo oportunidade de desenvolvê-la. Daí parece que estudar é muito chato, que é impossível, mas eu tenho que ficar aqui só fazendo isso. Mas é que, na verdade, ele precisa de outras oportunidades na rotina do dia a dia para desenvolver essa habilidade, para depois aplicar na hora de estudar. Inclusive em sala de aula, né? Porque a gente sente muito isso, né? Eu também estou em sala de aula, eu tenho um grupo de jornalismo com estudantes dos anos finais, né? E a gente percebe, às vezes desconecta, né? Eles não ficam o tempo inteiro. Aí você fala, opa, vamos voltar para a atividade. E essa questão do celular, de querer estar com o celular na escola e não pode. Então, né? Essa relação. E os estudos da neurociência mostram que, como essas crianças e adolescentes estão passando a maior parte do tempo que estão acordadas em frente a uma tela, mesmo quando eles não têm essa tela ali. Diante dos olhos, o cérebro fica procurando os estímulos da tecnologia e por isso eles não conseguem se concentrar numa conversa ou na aula. Então a única maneira de ajudá-los a resolver isso é criar essas oportunidades dentro de casa. E aí, mas acho importante a gente falar aqui agora, a gente está falando bastante de telas e tal, mas do quanto que também a tecnologia é uma salvação hoje em dia, aliado, né? Principalmente para todos os desafios que a gente tem agora na educação depois desses 2 anos de pandemia. Tem coisas que a tecnologia permite a gente fazer, como, por exemplo, a personalização do ensino e várias outras coisas, que só com ela a gente consegue mesmo. Então, porque a gente escuta muito dos pais assim, às vezes a escola vai implementar o uso de notebook, alguma coisa assim, e aí a escola... Ai, que absurdo! Nossa, meu filho já está cansado, ele passa muito tempo na tela e tal, mas não é esse tempo que ele passaria na tela fazendo uma coisa que beneficia o estudo dele que vai prejudicar, é o resto da rotina dele. Então, isso eu acho importante a gente lembrar. O segredo é o equilíbrio, a gente fala, porque nós somos muito a favor da tecnologia e não achamos nem que é justo educar crianças e adolescentes hoje em dia sem a tecnologia. Não faz sentido mais. Essa é parte da vida deles, não é nem que... É parte integrante da vida deles. Mas a questão é equilíbrio.
Eu falo que o mesmo remédio que cura a sua dor de cabeça, se você tomar o pote todo, vai te matar. Então, a questão é encontrar o equilíbrio e onde está aí o engano que às vezes acontece. Os pais acharem que os filhos têm que chegar a algum momento e falar, agora eu não quero mais. Não vai chegar nesse momento. Depende dos adultos responsáveis. Até da maturidade, né? Os aplicativos são criados para gerar estímulos que cada vez você quer ir para o próximo, quer ficar um pouco mais ali. Então, o desafio de criar uma rotina em que exista um equilíbrio entre tempo que essa criança ou adolescente faz atividades na tela e tempo que brinca no chão, na terra, na massinha, no desenho, conversa, corre. Esse desafio dessa rotina equilibrada é dos adultos responsáveis e não das crianças. E às vezes, né, até a questão do tempo da correria, o pai acha, então deixa para brincar na escola, deixa. Só que em casa tem que ter esse momento também, né? Tem que ter também, é essencial. Inclusive, de pais e mães brincando com os filhos, não precisa ser horas ou um dia inteiro, mas ter oportunidade em que você brinca, conversa, conta história, porque é assim que você ensina o seu filho respeito, a ouvir outra pessoa. E também, quando você brinca com seu filho, é que você descobre o que ele está passando de ansiedade, de medos, de descobertas, porque é na brincadeira que ele revela o que ele está vivenciando e como ele está se desenvolvendo. E também a brincadeira é o principal recurso para desenvolver a criatividade, que vai ajudar em todas as áreas do estudo, na relação com todas as matérias. E principalmente mais na frente ainda, né, numa questão de uma profissão, de você desenvolver essa habilidade, né? A base para essa criança ou adolescente de hoje, ser um jovem e um adulto feliz que se realiza, está nessa convivência equilibrada hoje, para ele conseguir se descobrir, não ter medo de arriscar e conseguir construir o futuro que ele desejar. Mas a escola tem um papel fundamental nisso também, porque nós temos o caso de muitas famílias que falam assim para a gente, mas coitado do meu filho, bem que ele pergunta para mim, para que ele vai usar equação, por exemplo? Ai, sim, né? Eu tenho que aprender raiz quadrada. Vou usar para quê? Não, o cérebro vai criar conexões a partir daquele aprendizado e essas conexões serão usadas em momentos e situações que a gente não imagina. Então, até porque eu não sei qual será a profissão do futuro, que provavelmente uma criança de hoje vai inventar, eu tenho que dar uma base rica de recursos para ele, em cima, construir o que ele desejar depois. Até porque, muito além do conteúdo, hoje a gente tem um conteúdo muito disponível em todo lugar, né? Assim, na internet, em todos os devices que as crianças estão, os aparelhos e tal. Mas o que é muito importante hoje é o que ele vai aprender a partir desse conteúdo. Então, além da equação, do que ele estiver aprendendo lá, ele está também desenvolvendo persistência, habilidade para lidar com a frustração, muitas vezes empatia ali com os amigos que estão juntos, que cada um está num ponto. Então, você tem que ter a paciência de esperar. A paciência. E hoje, se a gente for cortando todas as matérias, os conteúdos que a gente não consegue ver uma aplicação imediata que essa criança vai fazer, a gente também corta o desenvolvimento de várias habilidades que hoje elas... hoje já não são mais tão desenvolvidas naturalmente na rotina da casa. Antes, quando a gente tinha que esperar a semana inteira para ver o nosso programa de TV, a gente estava também desenvolvendo paciência, habilidade para lidar com a frustração. Ou você tinha que esperar o desenho que você gostava. O intervalo, era o horário certo. Você fica no rádio esperando que horas ia tocar a música que você gosta. Hoje em dia você acessa na hora que você quiser, você põe o desenho, né? O seu filho já liga, já coloca na parte do desenho que ele quer. É um avanço tecnológico que traz muito benefício, mas o preço disso é não ter essas habilidades desenvolvidas de uma forma tão naturalmente na rotina. Então, na escola, hoje muita escola tem a parte da habilidades socioemocionais, essa preocupação, mas é também no dia a dia, nas aulas normais que eles têm ali, que eles têm muita oportunidade de desenvolver essas habilidades. E que o professor sozinho não tem como conseguir. Concordo, que às vezes essa responsabilidade, às vezes até esse peso, né,
fica em cima. Mas meu filho está indo na escola e o professor não passou isso para ele, não explicou isso para ele. Exatamente. Mas uma pessoa só não é capaz, como. né? Mesmo as melhores escolas não têm condições de sozinha ajudar um aluno a desenvolver o potencial máximo que ele tem. E, mais do que em qualquer outra época que nós vivemos, a parceria da escola com a família é fundamental. Mas, para a família, muitas vezes é difícil também entender qual é o papel que ela tem nessa parceria. E às vezes eu sinto que os pais acham muito que a função deles é cobrar, né? Tal conteúdo foi dado e tal. E às vezes vai além disso, né? Vai de você saber se o livro usou o livro inteiro, né? Fez todas as atividades, mas vai além disso, muito né? além disso. E inclusive porque, assim, por exemplo, um desafio que os professores enfrentam dentro da sala de aula é essa baixa motivação dos alunos para estudar. E a motivação depende de ações, de mudanças de postura que a família vai ter em casa. Então, está comprovado que o que motiva um aluno, ajuda o aluno a se motivar para estudar, é autonomia, sentimento de competência e sensação de pertencimento. Então, autonomia é a criança que aprende a comer sozinha, fecha a própria roupa, sente que ela é capaz. Esse papo tá bom, tô gostando desse assunto. A gente vai ter uma parada rapidinha para o nosso repórter CBN e a gente volta exatamente desse ponto. Na CBN Vale, a nossa equipe esportiva toca a bola de primeira com o Parada dos Esportes. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, as notícias do São José Esporte Clube e dos demais times de futebol da região, o basquete, o vôlei, o futsal e os destaques de todas as modalidades esportivas você encontra no Parada dos Esportes. Terça-feira, 24 de maio de 2022. Subiu para 15 o número de mortos numa operação contra chefes de organizações criminosas escondidos na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o local servia de abrigo para traficantes até de outros estados. A Polícia Militar informou que 11 mortos na ação são suspeitos e uma pessoa que morava na comunidade foi atingida por um disparo dentro de casa e não resistiu. 2 vítimas ainda não foram identificadas. Outros 7 feridos eram operados em um hospital da região nesta tarde. Um bebê de 1 mês morreu antes da transferência para um leito de UTI em um hospital de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A menina aguardava 4 dias por uma vaga de terapia intensiva. Ontem, outro bebê de 11 meses morreu à espera de um leito de UTI na emergência pediátrica de um hospital no Recife. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, há 88 crianças e bebês aguardando uma vaga no estado. O brasileiro terá de trabalhar 149 dias do ano apenas para pagar impostos. A informação faz parte de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. De acordo com o levantamento, o valor desembolsado com impostos representa quase 41% do rendimento médio da população. O Índice de Clima Econômico da América Latina recuou 11,7 pontos entre o primeiro e o segundo trimestre. A queda foi influenciada pelas expectativas. A economia da região está melhor do que no auge da pandemia, mas não conseguiu retornar aos níveis de 2019. O levantamento é feito pela Fundação Getúlio Vargas. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. A
dengue é uma doença grave que também pode matar. Por isso, fique atento. Tampe corretamente as caixas d'água. Guarde garrafas sempre viradas para baixo. Mantenha a tampa do lixo bem fechada e não deixe exposto qualquer recipiente que possa acumular água. Dengue. A melhor forma de prevenir é não deixar o mosquito nascer. Prefeitura de São José dos Campos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Giro de notícias. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede, agora 3h35 e vamos para o nosso giro de notícias, as notícias regionais que estão sendo mais acessadas no nosso site cbnvale.com.br. A EDP prorrogou até o dia 30 de junho o feirão para negociar contas atrasadas para clientes residenciais, rurais ou os clientes cadastrados no programa Tarifa Social. Para esses clientes tem uma condição especial, entrada reduzida e isenção de juros. Toda essa negociação ela pode ser feita pela internet. Às vezes pode ser aí uma oportunidade para você ajeitar as contas, as pendências. Então entre no nosso site cbnvale.com.br, que tem todas essas informações, inclusive o link para você já entrar nessa negociação com a EDP. Falando de educação, né, trazendo aqui para o nosso bate-papo de hoje, o Instituto Federal de São Paulo, com sede em Jacareí, está com inscrições abertas para curso técnico de design de interiores. As inscrições para participar do processo seletivo vão até o dia 5 de junho. O custo, né, da taxa para participar desse processo seletivo é de R$20. Para participar, é preciso estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio ou já ter concluído. A prova será no dia 19 de junho. A duração desse curso é de 1 ano e meio e em toda a região do Vale do Paraíba tem oportunidades. São 220 vagas para diferentes cursos técnicos. Tem vaga em São José, Campos do Jordão e Jacareí, como eu acabei de apontar. Acesse lá nosso site, que também tem o link para você fazer a inscrição. Continuando nesse tema de educação, já que a gente está falando sobre isso no nosso programa hoje, as escolas técnicas estaduais, as ETECs, estão com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 6 de junho. O vestibulinho para o 2º semestre de 2022 oferece mais de 43 mil vagas para diferentes cursos. Se você está interessado, então acesse o nosso site, que essa informação também está lá para você. Aproveitando que a gente está dando esse giro de notícias, né, regionais aqui da nossa região e falando um pouquinho de São José, vocês são aqui da nossa região, então agora é o nosso Minuto Rolê aqui no Vale. Meu rolê no Vale. Vou começar com você. Queria que você falasse para a gente, Roberta, um ponto na cidade, né, para você marcante em São José ou até no Vale, né, que a gente está sempre tão pertinho das cidades aqui, né, e que você possa contar uma história, uma relação que você tenha com esse lugar. Tá. Bom, meu
ponto aqui de Rolê do Vale é o Seu Dito Bar, que é na Avenida Anchieta, em São José dos Campos. Seu Dito é o meu vô. Que legal! É daqui de São José dos Campos, meu vô, tataravô, minha família Bento, daqui de São José. E lá no Seu Dito tem fotos do meu avô, tem um quadro com um texto que eu escrevi contando um pouquinho a história do meu avô e da minha avó. Então são as minhas raízes que eu sinto muito próximas, me energiza muito quando eu tô lá no Seu Dito com os meus primos, que são os... Que delícia, que orgulho, né? Que marco para a cidade, muito legal. Vou até passar lá, agora fiquei curiosa para conhecer também. E você, Thaís? O filé crocante lá é muito bom. Gostei da dica. Bom, vou falar 2, tá? Mas claro! Um é o Bar do Coronel, que também é da nossa família. Então é dos meus tios, meus primos, meu tio, minha tia, meus primos. E pra mim sempre traz muita memória boa, porque apesar de sempre estar muito cheio lá... Gente, lá é uma delícia, né? Vamos ser sinceros. Toda vez que eu chego, pra mim é como chegar em casa, porque sempre tem alguém da família lá, então pra mim é muito gostoso. E um outro ponto de São José não é fixo, mas que eu gosto muito de ir, são as apresentações de dança. A gente tem, né, várias academias muito boas e fortes aqui em São José. Então, quando chega final de ano, eu e minha mãe gostamos muito. Aquelas apresentações são lindas, né? A vida inteira a Thaís fez balé aqui na Araújo. E a final de ano, pra gente, sempre tem um sabor gostoso. Eu lembro dela, ela desde pequenininha fazendo as apresentações e tudo que ela aprendeu, né, pra vida dela. Dançando. E antes era muito centralizado ali no shopping do centro, né? Hoje tem no Colinas, algumas vão para o Colinas, outras para outros teatros. Acho que deu uma dissipada aí, mas a gente sempre gosta de ir todo ano. E como é importante, né, o esporte, a arte, né, para essas habilidades, né? Como isso reflete, às vezes, talvez você não tenha virado uma bailarina, mas como isso marca a pessoa, né? E a parte de alimentação também. Eu vi que vocês são bem ligadas na parte gastronômica da cidade. Que delícia! Tem essa raiz também nessa... Sim, temos. E a questão da atividade física, do esporte, nós sempre falamos também para as famílias o quanto é importante as crianças terem uma atividade física, que é a maneira do cérebro produzir novos neurônios. Então, além de ajudar muito nas habilidades socioemocionais, a atividade física também é uma maneira de ajudar a desenvolver foco, concentração e uma relação mais saudável com os estudos. Adorei a dica, muito bom. Agora eu quero aproveitar que a gente recebeu algumas perguntas, né, inclusive pelas redes sociais. Vou colocar aqui para a gente acrescentar no nosso bate-papo, né? O Michael Silva, ele mandou para a gente lá no Instagram, né? Foi até inclusive no meu Instagram. Ele mandou para a gente a seguinte questão, né? Ele é da área de educação, tem mestrado, está fazendo inclusive um doutorado, então gosta, né? Tá nessa área. E ele colocou aqui, como viver do sonho da educação, né? Diante de uma remuneração pouco atrativa e uma quantidade massiva de alunos de educação infantil ao ensino superior. Isso a gente vê realmente, né? Em todo o ciclo da educação é essa situação, né? Então, ele que é dessa área, como é que vocês analisam, vocês que estão em várias escolas, várias cidades, na rede pública também, né? Como que isso acontece? Então, Michael, pessoas como você, assim, que se interessam e gostam da educação, são fundamentais para que nós sejamos parte do processo que vai um dia gerar para o nosso país o reconhecimento e a valorização que os professores, os profissionais de educação de fato merecem. Nós conhecemos sistemas de educação de alguns países em que a educação é prioridade. É valorizada, inclusive financeiramente. Financeiramente e também em programas de conscientização da família sobre a importância do respeito ao professor. E esse é um processo que depende de vários setores, né, da economia, não só do governo, mas se nós que estamos aqui hoje plantarmos as sementes, um dia nós seremos parte da colheita que outros terão desse reconhecimento. Então, não desistir jamais e procurar maneiras de manter a sua formação profissional sempre em dia, sempre atualizado, para que você consiga também uma remuneração melhor. Mas não desistir, porque é um caminho que realmente eu acredito que nós estamos plantando
para que no futuro outras pessoas possam colher essa valorização que já existe. A gente luta muito por isso também, e lembra, assim, a remuneração é fundamental, que ela seja melhor, mas também o reconhecimento e a valorização do profissional de educação, que hoje em dia a gente vê muito em falta, né, pela sociedade toda. Então a gente fala, por exemplo, quando você vai numa escola e vai no banheiro da sala dos professores, você consegue ter muita noção do quanto o professor é valorizado ou quanto falta, né, de valorização quando você vai na cozinha que tem para os professores, na sala dos professores. Então é um no cantinho da escola, né? Assim, é cada coisa assim que dá até vontade de chorar, de pensar. Então, a gente também segue nessa luta de remuneração melhor, mas também de valorização nos outros aspectos que fazem toda a diferença para o bem-estar do trabalho dele, para o dia a dia, mas também para a qualidade do trabalho que ele vai entregar, né? E no fim, quem também é favorecido são os alunos. Exato. Né? E ele colocou pra gente também, né? E ele queria entender um pouquinho mais a experiência que vocês têm. Ele até colocou da regência em sala de aula, né? Então, como é que foi a experiência de vocês em sala de aula? Bom, eu comecei muito cedo, eu comecei com 16 para 17 anos, na época dando aula, era o Mobral, que hoje chama EJA, Educação de Jovens e Adultos, e eu sempre fui apaixonada por colocar o aluno como protagonista do processo, então eu sempre juntava os alunos em grupo, quando eu ainda fazia isso por instinto, e hoje eu e a Thaís temos uma formação que nós fizemos numa universidade em Minnesota, nos Estados Unidos, de uma metodologia que pressupõe que os alunos trabalhem sempre em equipe, e isso ajuda muito para que o professor possa gerenciar a sala de aula a partir de grupos e não a partir de alunos individualmente, e para que todos os alunos consigam ter uma participação mais ativa, sem medo de se expor durante a aula. E então, assim, esse meu processo com a regência de sala de aula sempre foi de muita descoberta de cada desafio que eu encontrava, seja no comportamento ou dificuldade de aprendizagem de aluno, eu saía correndo atrás de respostas de como alguém resolveu aquilo para eu poder aplicar ali na sala de aula e garantir que aquele aluno conseguisse sair daquela aula, daquele processo comigo melhor. Melhor. Que tenha realmente aprendido. E motivado, e querendo mais. E querendo voltar, né? Legal. E para você, Thaís? A primeira vez que eu dei aula, eu era muito nova. Eu dei aula para moça que trabalhava em casa, né, mãe? Minha mãe sempre tinha muito material de inglês em casa. E aí ela virou minha aluna, eu peguei o material, tudo, e daí dei aula. Eu tinha acho que 9 anos de idade. E eu virei professora dela por alguns anos. E depois teve essa história que eu contei do porquê eu fui para a área de educação. Eu comecei dando aula de inglês para crianças. Depois, durante a faculdade, eu dei aula em escolas públicas em São Paulo como estágio da faculdade. E dei aula em escolas em São Paulo, bilíngues, internacionais. Em sala de aula, eu fiquei muito na educação infantil e Fundamental 1. Mas hoje a gente trabalha com os professores. Sim. E em alguns casos a gente também tem a relação com os alunos de ensino médio, porque por causa dessa parte da neurociência cognitiva, desse trabalho que a gente faz, o foco normalmente é falar com os pais e com os professores e gestores de escola, mas no ensino médio a gente tem também estratégias que a gente passa para os alunos do que fazer na hora dos estudos para conseguir se envolver mais, conseguir assimilar melhor o conteúdo. Legal, Michael, obrigada, viu, por compartilhar aí essas dúvidas, essas perguntas, muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigada pela participação. E agora eu quero voltar naquele ponto que a gente estava na nossa conversa, né? No primeiro bloco que a gente fez a parada para o repórter CBN, exatamente para a gente voltar nessa questão do jovem, né? Dessa disciplina, dele saber dividir o tempo dele, o que ele tem que fazer. E isso tem que partir até como uma responsabilidade dele, não é isso que você estava colocando para a gente? Estava colocando a questão da motivação, da baixa motivação para os estudos, que tanto as famílias quanto os professores, né, pedem ajuda em relação a isso, e dessa descoberta que comprovou que, ao contrário do que muitas vezes as famílias pensam, que as mães tentam deixar tudo pronto, a mochila do filho pronto, o material já colocado. O café pronto na mesa, arrumar a cama, né? Isso. Separa o uniforme. E o que essas crianças e adolescentes precisam é de oportunidade para que elas se descubram capazes de arrumar o próprio material, de servir a própria comida, de amarrar um sapato. E elas precisam desenvolver autonomia,
sentir que são competentes. E às vezes, só antes de você falar a última, às vezes, na melhor das intenções, os pais falam assim: ai, meu filho, eu cuido de tudo, a sua única obrigação é estudar. E quando os essa filhos frase têm, é emblemática, né? Porque é numa boa intenção. Tudo, Mas quando os filhos, ao ter como única obrigação estudar, o filho não tem a oportunidade de desenvolver a autonomia e o sentimento de competência. E aí a motivação para estudar fica muito baixa. E o terceiro elemento é a sensação de pertencimento. E aí entra o papel fundamental da escola de novo. Porque é como hoje as famílias vivem mais isoladas por questão de segurança, distantes de tios, primos, avós, por questão de trabalho. É na escola que as crianças têm a oportunidade de desenvolver esse sentimento de pertencimento para além do núcleo da família. Então, uma criança ou um adolescente precisa sentir que ela é parte de um grupo maior, além do pai e da mãe e dos irmãos. E esse é o papel fundamental da escola também, que não pode ser substituído e pelo qual nós temos também essa questão com o assunto aí do homeschooling que está saindo, né, que embora em países onde a estrutura para o homeschooling esteja pronta e de fato as famílias que decidem seguir por esse caminho consigam que as crianças aprendam, essas crianças têm a oportunidade de convivência social em outras atividades. E aqui a gente sabe que muitas crianças só têm a oportunidade de conviver socialmente com outras de idade parecida dentro da escola. E esse envolvimento é fundamental também para o aprendizado e para a motivação para estudar. Legal, vou aproveitar que você tocou nesse assunto, né? Eu preparei aqui um material que a gente tem um quadro exatamente para a gente trazer essa questão de atualidade, né? E eu acho que o homeschooling foi um assunto que ficou bastante em alta, né? Que é essa educação domiciliar. Vou colocar aqui um conteúdo para vocês ouvirem, exatamente para trazer essa reflexão. E aí eu vou querer que vocês compartilhem um pouquinho o que vocês acham desse assunto, né? Ele ainda está em discussão aqui no Brasil, mas pode, digamos, acontecer a qualquer momento. E eu acho que muita gente ainda tem dúvida, né? Não sabe se isso vai ser legal ou não. Vou colocar aqui para a gente compartilhar juntas. Minuto Vanessa Bandini. O ensino domiciliar ou homeschooling, como tem ficado mais conhecido, é um tema em alta na área da educação, principalmente nesses últimos dias. No Brasil, por enquanto, a prática não é autorizada, mas um projeto de lei que regulamenta esse tipo de ensino acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados e segue para avaliação do Senado, ainda sem prazo de ir à votação. O fato é que muito se falou sobre esse assunto. O ensino domiciliar nada mais é do que os pais, os responsáveis, os tutores das crianças assumirem o papel de professores e todo o processo de aprendizagem ocorre fora da escola. Muitos países já aceitam essa prática, como Portugal, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Reino Unido, Itália, Suíça, Japão, Chile. São mais de 60. Claro, cada lugar com as suas regras. E em muitos desses lugares, as crianças precisam estar matriculadas em uma escola para a realização de provas, para avaliar o conhecimento. Por aqui, as principais questões em torno desse tema são: a escola vai além do conteúdo? E a socialização e os ensinamentos que se aprende com o convívio com o outro, com a diferença, os conflitos, o respeito, o envolvimento com pessoas de idades semelhantes. Tudo isso aconteceria em casa? Quem defende a prática acredita que sim, e inclusive aponta um melhor desempenho de alunos que passam por esse processo de aprendizagem em casa. E você, já parou para pensar nessa nova possibilidade de ensino? E aí, meninas, qual que é a avaliação que vocês têm, né? Então, assim, só reforçando, em muitos países isso já acontece, isso está sendo avaliado aqui no Brasil. Dá para trocar, ou isso dá para acontecer realmente com qualidade? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que esses pontos que estavam ali, que foram colocados, são muito importantes, da socialização, e são realmente os pontos que são importantes de discutir. E tem um outro ponto também, que é o quanto nós, como país, como governo, a gente está pronto para
dar conta da escola pública, que já é um desafio muito grande, que a gente não está dando conta do jeito que deveria dar, e da fiscalização, do acompanhamento, do suporte que o homeschooling exige. Então, por exemplo, falou ali, Reino Unido é um país, já pratica. Né? Mas, por exemplo, a gente estava agora em Londres, numa feira de educação, que era a maior feira de educação do mundo, e a gente ficou até surpresa de descobrir um fato que a gente não sabia, que os alunos lá da Inglaterra, quando eles estão no ensino fundamental, eles levam um livro para ler em casa, os pais têm que assinar quando esse livro foi lido e que a família acompanhou a leitura, porque o governo cobra da escola a certificação de que cada família leu o livro com cada aluno. E aí, nessa feira que a gente estavam tendo algumas soluções de tecnologia de como poder monitorar essa leitura, porque hoje em dia é feito à mão. Hoje em dia é feito à mão. E aí a pessoa da feira falou assim, como que é feito no país de vocês? Como que vocês têm a certeza que os pais leram cada livro com os filhos? E a gente ficou meio que cri. Então, assim... Sorte da escola que tem a biblioteca para a criança levar o livro para casa. Imagina ainda garantir que o pai leu com o filho. Então, eu acho que a gente ainda está alguns passos para trás nessa questão de conseguir tirar da escola toda essa monitoração, acompanhamento que os alunos precisam e deixar na casa de cada família. A gente não consegue ainda, tendo os alunos ali reunidos na escola, ter a certeza de que todo mundo está evoluindo, chegando no seu potencial máximo. Então, e tem um outro ponto, que a gente vem de 2 anos muito desafiadores da educação e a gente tem próximos anos mais desafiadores ainda, que apesar de poder ir para a escola, a gente tem que lidar com poder ir fisicamente, né, para a escola, a gente tem que lidar com as questões de lacunas de aprendizagem, as questões emocionais, o cansaço dos professores e gestores de escola. Então, eu não acredito que seja o momento de implementar um modelo novo como esse. Então, e eu, no meu caso, assim, eu sou muito a favor da democracia, então eu acho que é justo que as famílias possam escolher entre mandar o filho para a escola ou educar em casa, porém, a questão é exatamente essa. Todos esses países onde o homeschooling funciona, primeiro se estruturaram para depois liberarem, para, inclusive, acompanhar se a família que optou por essa modalidade tem condições de oferecer o que o aluno precisa. E nós não temos no Brasil essa condição. A gente tem estrutura para isso. Exatamente. E agora, vindos desses 2 anos de pandemia, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando é a evasão escolar. E essas crianças que não voltaram, que ainda não conseguimos ir lá descobrir onde estão, o que estão fazendo... Por que não voltaram? Pode ser que os pais simplesmente escrevam lá, não, agora estou ensinando em casa. E outra questão é essa, a conscientização, primeiro, da população sobre o peso e as consequências dessa decisão. Né? Então, não é simplesmente... Porque afeta o futuro dessa criança. Exatamente, né? E afeta o futuro dessa criança, da sociedade e do país como um todo. Então, primeiro tem que montar uma estrutura que permita que quem optar por essa modalidade tenha todos os recursos disponíveis. Que material? Qual metodologia? Como é que quanto tempo? Como é que eu meço se essa criança está acompanhando ou não? Segundo, o governo poder acompanhar se quem se propôs a fazer, de fato, está fazendo. E se está funcionando. E terceiro, se alguma família que não tem as condições de oferecer essa modalidade fizer a opção por essa modalidade, qual é a ação para eu ir lá convencer essa família de que não, olha, seu filho precisa ir para a escola. E essa pessoa, quem vai ser essa pessoa, né? Que vai fazer. Ou de formação para essa família, né? Porque esses países, eles têm congressos, encontros para formar a família ou o tutor que vai fazer o homeschooling. Então... Gente, temos um caminho longo. O papo tá bom, passou muito rápido esse nosso segundo bloco. Eu já convido vocês para voltarem aqui no nosso programa, porque um outro ponto que eu acho muito interessante a gente tratar é do futuro da educação. Eu sei que vocês fazem, né, muitas viagens, vocês
puderem voltar para a gente compartilhar essas inovações, essas novidades na área da tecnologia de educação. Então, vocês já estão convidadas. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente no CBN Vale. Voltaremos, já aceitamos o convite. Voltaremos. Obrigada, Thaís. Com todo prazer. Obrigada pelo convite. E estar aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para falar de educação, não é nem questão de se dá tempo ou se a gente pode ou não. É prioridade, pode contar com a gente. Ai, obrigada. Foi muito bom recebê-los. Sou muito fã de vocês. Que delícia, que tarde gostosa. Eu nem vi o tempo passar. Foi muito bom, obrigada mesmo. O Vale na Rede tem produção e edição de Júlia Lopes e Marcelo Rocha. Nas redes sociais, Ricardo Miguel. Na mesa de som, os trabalhos técnicos de Edson Ramiro. Direção-geral CBN São José dos Campos e Vale é de José Geraldo Amoroso Jorge. Esse nosso bate-papo de hoje depois fica disponível também no Spotify. Se você quiser voltar em algum ponto, entender melhor alguma situação, é só baixar e aí você consegue ouvir a qualquer momento. Amanhã eu estou de volta aqui te esperando no CBN na Rede. Foi um prazer passar essa tarde com você. Tchau, tchau. Até amanhã. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados